Por conta da viagem, eu tô gravando esse vídeo em circunstâncias um pouco diferentes, porque eu não tô conseguindo usar o programa que eu uso pra gravar normalmente, que me dá uma facilidade maior na edição, então peço desculpas a vocês se não tiver no mesmo padrão que a gente costuma fazer aqui. Mas é pra falar sobre uma coisa boa, que é... Eu começo dizendo, Ontem o Fluminense não venceu Volta Redonda por 4-0, é injusto falar isso. Ontem o Fluminense goleou o Volta Redonda no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Confesso que uma vitória... Eu até esperava que o Fluminense poderia vencer ali de 2-0, de repente um 3-1, mas esse 4-0 acabou me surpreendendo. Então vamos para o nosso vídeo de análise. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu preciso pedir, antes da gente começar essa análise, para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense. E é claro, tá? O like, galera, vale para todo mundo, tá? Não é só para quem tá chegando agora aqui pela primeira vez, não. Mas, assim, se você considera que ainda não tem motivos por não me conhecer, saiba que, pô, esse 4-0 é motivo suficiente para você deixar um like falando sobre o Fluminense depois desse jogo. E o que acontece? É um jogo em que o Fluminense entra em campo e a gente talvez... acho que a gente tem algumas questões que vale levantar, né? A escalação. Ontem eu cheguei com vocês dizendo que se o Mano realmente fosse jogar no 4-3-3, eu não esperava que ele fosse tirar o Otávio de dentro de campo, pela partida que o Otávio fez, por ele reclamar algumas vezes sobre a ausência de um 5, e agora tem esse 5 Otávio, né? E aí eu não tô dizendo... Não é o mesmo estilo, Bernal, digamos assim, não é o mesmo estilo. E ao mesmo tempo... Eu não acreditava que ele fosse voltar com o Riquelme Felipe, porque o Riquelme Felipe está em baixa, se for comparado às primeiras vezes que ele entrou dentro de campo. Então, que eu acreditaria que se ele fosse entrar nesse esquema, para colocar o John Arias no meio de campo, ele entraria com o Serna, porque o Serna é quem tem feito o que o Riquelme fazia nos últimos jogos, que era melhorar a situação da equipe quando entra no segundo tempo e o jogo não tá tão favorável. O Serna que estava mudando esse cenário. E foi isso que aconteceu. Mas uma coisa que eu não contava era o Guga voltando pro banco. Samuel Xavier entra como titular nesse jogo, o que você pode concordar, você pode discordar se era para ter sido ele ou se era para ter sido o Guga como titular na partida. Porém, o que acho que coloca aí uma pulguinha atrás da orelha é com relação à titularidade. Para mim, quando o Guga estava entrando como titular nos últimos jogos, o Mano já estava certo de que o Guga era o seu novo titular. Acho que o fato do Samuel Xavier entrar no primeiro tempo nessa partida demonstra, pelo menos, que o Mano ainda tem uma dúvida com relação à titularidade da lateral direita. E aí tá vendo quem será o seu titular ainda. Talvez ainda não tenha essa certeza se será Guga ou se será Samuel Xavier pro restante da temporada. Mas, assim, o Samuel Xavier, na minha opinião, faz uma boa partida, porque coletivamente esse time faz uma boa partida. Eu não olho para esse time, eu olho para alguém que tenha destoado negativamente. Pelo contrário, acho que é inclusive esse coletivo que ganha o jogo. Acho que muitas vezes eu olhava para esse Fluminense que dependia muito de individualidade dentro de campo. Não que não dependa, mas esse foi um jogo que não foi uma bola que cai no pé do cara e o cara resolve o problema. Não, foi um jogo com o Fluminense construindo as oportunidades que teve. Pra falar a verdade, a gente abre o placar até bem cedo na partida, porque... Vou considerar bem cedo porque o Volta Redonda, a gente tem que ser muito justo aqui, não era a equipe do Águia de Marabá, que apenas estava olhando o time do Fluminense jogar. Não, o Volta Redonda começa a partida tentando propor o jogo, jogando também. Então eu acho que isso dá mais méritos ao Fluminense, que consegue construir as suas jogadas ainda que o adversário também esteja jogando. E eu acho que é muito legal a gente parar pra pensar, porque o primeiro gol, ele acontece numa oportunidade do Canóbio, já que tem a falha do Wellington Silva do outro lado. O Canóbio consegue pegar a bola, faz o primeiro gol, abre o placar da partida bem cedo. Só que o Fluminense, diferente do que fazia o ano passado, onde a gente viu em algumas oportunidades o Fluminense abrir e deixar o adversário empatar ou até mesmo virar,
o jogo mais talvez que eu lembre assim mais claro seria o jogo, por exemplo, contra o Fortaleza no final do ano passado, ali no Maracanã mesmo, que o Fluminense abre o placar e deixa o Fortaleza acabar empatando a partida. Mas o que acontece é que o Fluminense não abdica de jogar, não abdica de atacar, mesmo tendo a sua vantagem, segue atacando o adversário, tem mais volume de jogo que a equipe do Volta Redonda, e ainda assim, a equipe do Volta Redonda não começou a se defender só porque tinha encontrado um resultado adverso logo no início do jogo. Então, acabou dando espaço e o Fluminense soube aproveitar muito bem esses espaços. Uma das coisas que eu acho muito bacanas, que vale ressaltar aqui, a partida que o Martinelli faz, o Otávio, ele segue muito bem, pra mim, será, de fato, o titular do Mano Menezes, mas a partida que o Martinelli faz também é uma partida pra se exaltar. O Martinelli tá em uma crescente, eu acho que isso precisa ser lembrado, porque ele foi muito criticado ao longo do início desse ano, e críticas talvez até muito pesadas pelo que foi a figura do Martinelli, pelo menos na maior parte dos anos em que ele atuou no time principal, com a equipe principal. Mas o Martinelli, tem um momento que eu achei, assim, a gente ainda olha talvez muito pro Martinelli como um moleque de xerém, sabe? Tem um momento no primeiro tempo que o Martinelli tá indicando pro Otávio, não joga pra lá não, joga ali pra frente pra encontrar o Canóbio. E de fato o Fluminense estava explorando muito o lado ali com o Canóbio, o lado esquerdo ali com o Canóbio. Gabriel Fuentes também ajudando, mas acho que essa é uma partida até que o Canóbio aparece mais do... Algumas ligações não dependiam nem do Gabriel para passar essa bola ali para frente, não um demérito do Gabriel, realmente o Fluminense estava conseguindo espaço de outra forma. O Germán, vale ressaltar também, se o Germán Cano não tivesse feito gol nessa partida, ele ainda assim teria que ser exaltado. Ele faz diretamente parte ali de dois lances de gol, independente do dele, e parte bastante importante. Segundo o gol do Canóbio, ele deixa a bola passar, enganando assim a marcação do Volta Redonda, e acaba deixando o Canóbio em uma boa possibilidade de gol. Cara, o Fluminense só com volume de jogo. Volta Redonda tentando jogar, mas o Fluminense era quem de fato dominava mais. O Volta Redonda, quando tinha a oportunidade, chegava, não jogava muito bem essa bola. O Arias termina de fechar o primeiro tempo com o terceiro gol, um golaço do John Arias, que inclusive uma partidaça dele, é outro que tem que ter o seu nome exaltado nessa partida, mas isso é basicamente comum do Arias em todos os jogos. E aí a gente volta para o segundo tempo com muita confiança e muita segurança, acreditando até que esse placar de fato poderia ser, essa vantagem, na verdade, poderia ser ampliada, mas assim, de forma muito confiante pela partida consistente que o Fluminense vinha entregando dentro de campo. O segundo tempo, eu não sei nem se dá pra dizer que a gente teve mais dificuldade. O que acontece? Claramente, no segundo tempo, a postura que o Volta Redonda tomou foi de tentar evitar que esse placar fosse ainda mais humilhante, talvez. Não sei, porque eu não sei nem se com 3-0 ali, eles começaram ainda a considerar a possibilidade de conseguir virar resultado até nesses últimos jogos, nesse restante de jogo e no próximo, para poder conseguir a classificação para a final. Eu confesso que, pela maneira como foi, eu não sei bem se a ideia foi essa. Acho que talvez tenha sido mais segurar para tentar não deixar esse placar se alargar tanto. Então acaba que se fecha mais defensivamente. Talvez o Fluminense até nesse início de segundo tempo tenha encontrado... eu não consigo olhar... talvez nesse início de segundo tempo tenha encontrado talvez um pouquinho mais de dificuldade de infiltrar essa defesa que se fechou. Mas isso segura por pouco tempo, assim. O Fluminense tem boas oportunidades no segundo tempo, além do gol que faz com o Germán Cano. Golaço também. O Jean, se eu não me engano o nome do goleiro deles é Jean. Não vou pegar o computador pra conferir agora, porque senão, como eu tô gravando de um sistema diferente, vai acabar sendo um pouco mais complicado pra editar depois. Então eu vou conversando, vou fazendo isso mais uma conversa mais natural, igual geralmente é nas nossas lives. Por sinal, tem que dar um recado sobre a live antes do fim do vídeo, não posso esquecer. Mas
Mas o Fluminense tem várias oportunidades, se o nome dele de fato for Jean, defende várias bolas. Tem uma do Hércules, assim, que, cara, era pra aquela bola ter entrado, com certeza. A do John Arias, assim, eu posso reassistir esse lance quantas vezes for. É inacreditável a bola que o John Arias perde. É claro, a gente não vai dar peso a isso pela partidaça que o Arias faz e porque o time já tava ganhando ali com tranquilidade, então não tem o porquê dar peso nisso. Mas, assim, é inacreditável a chance, a oportunidade que o John Arias perde no segundo tempo. Era um gol, assim, feito, um gol na cara. Mas, assim, que a gente termina esse jogo com 4-0, com confiança, com uma situação consistente. Talvez pela primeira vez eu diga que eu vi esse time vencer e convencer. Porque diferente da partida contra o Vasco, que parece que se entregou ao longo daquele primeiro tempo, depois de ter aberto o placar, se entregou ali com muitas dificuldades de marcar e tudo mais. Pelo contrário, ali dessa vez tinha uma equipe que de fato estava tentando jogar, tentou propor, não conseguiu, tentou se defender e não conseguiu também. Chega a ter talvez eu acho que uma oportunidade que eu lembro, talvez ali um pouco melhor ou duas no segundo tempo, mas assim, que não assustou e que você não coloca peso na questão da defesa. Mas pra mim talvez seja a primeira partida que eu olho e falo: o Fluminense venceu e convenceu com a atuação dessa equipe, tanto as atuações individuais como no quesito coletivo também. Pra mim, venceu e convenceu, o que me dá bastante expectativa para a sequência. Eu ainda sou a pessoa que estou esperando o início do Campeonato Brasileiro para dizer com segurança, talvez, o que eu espero desse time. Mas essa partida, essa sim, eu acho que dá uma credencial bem alta, porque diferente, não é um 8-0, mas é um 4-0, não é um 8-0 que eu quero dizer assim, ela tem mais peso para mim do que o 8-0 contra o Águia de Marabá. O Fluminense, na falha do Volta Redonda, soube aproveitar a oportunidade para fazer o primeiro gol, não recuou, não se contentou com esse primeiro gol e soube muito bem construir as oportunidades para a sequência. Acho que o John Arias mostra uma consistência bem grande, o que faz, talvez, dessa vez até me fez questionar, vale realmente voltar o John Arias para a ponta? Apesar de ainda achar que, para ele manter esse nível de atuação no meio de campo ainda todo jogo, eu acho que a sequência de 2 jogos por semana é bem pesado para uma função diferente da função que ele está acostumado a exercer. Acho que é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo ele já está tão habituado a exercer essa nova função que talvez isso possa funcionar e a gente ter aí talvez um outro meio-campista, um outro, dá pra dizer, camisa 10 completo na figura do John Arias, se de fato ele conseguir manter essa consistência, mesmo com uma sequência alta de jogos. Estou confiante, estou bastante confiante. Dou meu braço a torcer pro Mano Menezes. Mano Menezes, de fato, conseguiu conduzir essa equipe de uma forma que eu não acreditava que ele conseguiria conduzir. Gostei bastante. Isso dá, obviamente, ainda mais confiança, não só para o jogo contra o Caxias, que a gente tem agora no meio da semana, na quarta-feira de cinzas. É um jogo que vai ser mais difícil que o Águia de Marabá, porque é uma equipe que, de fato, dá mais trabalho. A gente não tá falando de uma equipe qualquer, dessas pequenas, assim, de fato. Não é uma equipe de primeira divisão, mas é uma equipe ali do Sul que tende a dar um pouco mais de trabalho para esse jogo. Mas, assim, vai ser uma missão, a gente vai disputar lá. Acho que o fato de ser Normalmente, os jogos no Centenário, pelo que eu me recordo, que a galera costuma reclamar muito, é que o clima é muito ruim, então é muito difícil para quem vai entrar dentro de campo lá lidar, porque se torna um terreno hostil. Esse clima que normalmente é muito frio. Talvez acredito que o fato de ser verão e tá esse calor insuportável em todos os lugares vai fazer com que esse fator casa não seja tão forte assim pro Caxias, como seria se tivéssemos no inverno, por exemplo. Mas a gente tem esse jogo, que é contra um adversário mais forte do que o Águia de Marabá.
A gente depois encontra o Volta Redonda com uma tranquilidade. Não dá pra gente dizer hoje que o Fluminense está classificado porque existe um segundo jogo. Mas a verdade é que ninguém consegue, pelo menos eu não consigo, imagino que ninguém consiga imaginar o Volta Redonda revertendo esse placar a ponto de ter chance de se classificar para o Campeonato Carioca, ainda que tivesse a vantagem do empate no placar agregado. Porém, depois disso, o Fluminense passando ainda vai enfrentar o vencedor de Flamengo ou Vasco, né? O Flamengo saiu no primeiro, tem a vantagem também, assim como Volta Redonda, e saiu com 1-0 no primeiro jogo, mas todo mundo considera, de fato, candidato favorito para passar para essa final, tanto por ter sido a equipe mais segura do Campeonato Carioca inteiro, por ter sido a equipe mais segura ao longo da campanha da Taça Guanabara, e também pelas atuações do Vasco, que deixaram muito a desejar ao longo dessa campanha. Então existe essa possibilidade da gente... O cenário imaginado é ver um Fla-Flu nessa final. Eu já falava que se a gente enfrentasse o Flamengo na final, eu ia com confiança. Agora, então, depois desse 4-0, vou ainda com mais confiança, mas sabendo que talvez esse vai ser um grande teste de fogo. Esse Fla-Flu acho que tende a ser um grande teste de fogo. Acho que não dá para o Fluminense entrar em campo como entrou no Fla-Flu da Guanabara, apenas se defendendo. O que eu não consigo considerar aquele jogo bom de verdade é porque eu não consigo achar que a ambição do Fluminense, ainda que tenha uma diferença entre as duas equipes, pela grana que o Fluminense gasta nessa janela, por ser o Fluminense em Fla-Flu, o Fluminense no geral é o adversário que é o rival do Rio que dá mais trabalho ao Flamengo. O Flamengo tem mais dificuldade quando enfrenta, mas eu acho que essa dificuldade não pode ser apenas de fazer gol na gente. Acho que a gente tem que construir e tem que mostrar essa consistência contra eles também, para poder, de fato, imaginar um Fluminense forte ao longo da temporada como um todo. Não que todos os times que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro vão ter o nível do Flamengo, mas de fato são times que vão ter um nível mais próximo do Flamengo do que os times que a gente enfrentou ao longo da Taça Guanabara, nos times inferiores. Inferiores é pesado, mas a gente sabe que é verdade, né? Inferiores do restante do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que vai ser um grande teste de fogo, mas sigo confiante, acho que ainda mais confiante depois dessa atuação que o Fluminense teve. E eu espero esse tipo de postura do time. Eu espero um time aguerrido, que não... Eu não sei nem se o termo... aguerrido. E que não faça o que o Fluminense fazia o ano passado, que era... fazia um gol e recuava, fazia um gol e recuava. Eu espero o Fluminense assim. Eu falei com vocês que depois do 8-0 a gente não imaginava uma outra goleada nesse jogo, porque de fato goleadas elas não são tão comuns assim, não são todos os jogos que têm placares tão elásticos assim. Existe um equilíbrio maior dentro do Campeonato Brasileiro. Mas assim, depois desse 4-0, eu sigo falando isso, mas pensando, será que vão me surpreender? Será que esse Fluminense realmente vai me acostumar com goleadas? Vai me acostumar dando goleadas? Se isso acontecer, meu sonho é realizado, porque teremos um ano de não só de segurança, mas de grandes ambições e grandes aspirações ao longo da temporada, nas competições. Mas enfim, assim, tô muito mais leve depois desse jogo. Tô muito mais leve, confesso pra vocês. Acho que 2024 me deixou uma torcedora muito receosa, acho que eu carreguei muitos gatilhos. E o fato do Fluminense não estar conseguindo me convencer em campo tinha me deixado muito preocupante, porque eu acho que o jogo que o Fluminense tinha feito melhor ali até agora, sem sombra de dúvidas, tinha sido o jogo contra o Águia de Marabá, mas que é um jogo que não dá pra você levar como parâmetro pelo nível e pela atuação do Águia de Marabá. Acho que não só o nível, né? Mas acho que até o Águia de Marabá poderia ter feito uma partida melhor do que fez contra a gente. Ficar só olhando a gente jogar no primeiro tempo inteiro né? Acho que até pra uma equipe de nível abaixo, nem eles esperavam fazer algo tão fraco, né? Então, assim, tô muito mais... Deixa aí a sua opinião nos comentários, tenho certeza que você gostou desse jogo, mas comenta aí quais são os jogadores que você mais gostou da atuação dentro de campo. Acho que o fato também da gente ter vencido esse jogo sem depender de colocar Thiago Silva, eu acho excelente, tá? A gente pode, de repente, pensar em Thiago Silva para esse jogo da Copa do Brasil agora no meio de semana e não precisar se preocupar com o Thiago Silva na semifinal para deixar
ele pronto e apto para entrar em campo na final. Claro que também, se não tiver ainda 100%, eu acho que nem precisa colocar em campo na quarta-feira, se for o caso. Espero que Ignacio e Freitas sigam dando conta. Mas, em resumo, acho que é isso. Assim, não tenho uma atuação ali para criticar de quem estava dentro de campo. Acho que a entrada de Hércules e Bernal no segundo tempo, elas não são terríveis, mas seguem mostrando que Otávio e Martinelli hoje estão mais credenciados de fato para continuarem como titulares dentro de campo. Quero ver o Everaldo mais tempo também. Mas, assim, espero que o Germancano continue com bastante crédito na casa, porque essa é a dor de cabeça boa, né? Você querer ver o outro camisa 9 que chegou, mas o teu artilheiro que tá dentro de campo não tá dando oportunidade para ele entrar, porque Germancano faz uma partida muito boa, assim, muito boa. Ajuda, mesmo dessa vez ele não fica, como não vem ficando, parado lá na frente, mas conseguindo ajudar a armar esse time, assim, de uma forma bem admirável, porque não que eu considere que Germán não tem capacidade, não que eu duvide dele, mas, assim, bem resiliente. Acho que é a palavra, bem resiliente. Acho que para um cara que está acostumado a fazer a quantidade de gols que ele fez nos últimos anos, deve ser muito difícil passar um tempo de seca como ele passou, ter talvez sobre os ombros dele essa desconfiança, porque a gente tem, acho que, muita esperança no Germán, mas muita incerteza pelo que foi o ano dele em 2024. Então, apesar da esperança, tem um leve tom de incerteza, de preocupação ali, de desconfiança. Pô, mas será que realmente que eu tô acreditando condiz? Porque 2024 foi bem ruim. E ele consegue ajudar bastante a equipe nesse jogo, seja deixando o seu gol ali no final, seja armando para que esses gols acontecessem antes também, da hora que ele tenha de fato a melhor oportunidade. O Keno entra ajudando a equipe, inclusive essa bola no chão que eu acho que o Germán sente falta e que o Keno tem de muita qualidade, que eu espero que recupere, porque o Kanobe vem tendo boas atuações, mas eu espero que o Keno não seja uma peça inutilizável, uma peça que entre no segundo tempo, por exemplo, e você não veja o melhor do Keno dentro de campo, porque o Keno, em boas condições, de fato, consegue também dar boas oportunidades de gols para essa equipe. Esse que eu quero, uma equipe goleadora. Se Mano Menezes tornar esse time um time de basquete, ficarei bem feliz. Já ficarei bem satisfeita. Dá pra dizer isso. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente falar... Não sei quanto tempo teve esse vídeo. Eu tenho a sensação de que eu tô falando bastante tempo, mas acho que, como eu não tô tendo controle, me parece que vai ser um vídeo talvez mais curto do que o normal. Mas pra gente falar sobre a nossa live pós-jogo, eu falei que eu ia tentar fazer uma live pós-jogo hoje. Mas pra quem perdeu, eu tô em Rio das Ostras, na casa de uns amigos. A gente tá passando o carnaval aqui com os amigos. A galera, enfim, tipo, super gente boa. Eu conheci a prima do meu amigo no sábado, quando cheguei aqui, depois da saga mirabolante na Novo Rio. E ela já me cedeu aqui o espaço da casa dela pra poder gravar. Muito obrigada, Lili. Mas, assim, a gente tá muito sem horário e aproveitando esses dias de carnaval, a gente tá saindo às vezes cedo de casa e chegando muito tarde, muito difícil para definir um horário pra gente fazer. Então resolvi dar uma cortada nessa live pós-jogo, não teremos essa live pós-jogo. E acho que eu consigo, como a gente passou muito perrengue pra poder chegar aqui, os nossos amigos falaram assim, cara, fica aqui até o fim de semana que vocês vão embora com mais tranquilidade, sem... A gente levou 14 horas pra chegar de Petrópolis até aqui em Rio das Ostras. Então, assim, vão depois, estende a semana aqui com a gente, trabalha daqui, vão depois pra casa, sem pegar trânsito, sem pegar tanto problema. Vocês já passaram muito perrengue pra chegar aqui. A gente tá querendo
fazer isso de fato, porque, enfim, a galera é muito legal, então quando a gente tá em boas companhias e são pessoas que não moram perto da gente, a gente gosta de, se a gente puder, ou que a gente quer aproveitar ao máximo perto. E é isso que a gente quer, então eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouquinho, talvez, a voltar ao ritmo normal do canal, por isso, porque eu vou levar um pouco mais de tempo pra chegar em casa, de fato, devo ir pra casa no fim de semana. Mas eu acredito que depois da quarta-feira de cinzas a gente já consiga ter alguns conteúdos mais consistentes aqui. Acho que talvez já vai dar pra tentar fazer uma live, alguma coisa assim, ainda que seja em um horário diferente do que a gente tá acostumado. Mas então fica combinado assim. Assim que der a gente faz uma live, mas vou pelo menos manter essa sequência de ter vídeos todo dia aqui no canal. Ainda que talvez alguns conteúdos sejam um pouco mais aleatórios. Pra quem quer acompanhar o que tá rolando na viagem, estou sendo bastante ativa lá no Instagram, tá? Então vale dar uma olhadinha lá. Mas enfim, é isso. Agradeço demais a compreensão de vocês. Acho que todo mundo precisa de uma folguinha também, né? A minha folga, ela equilibra com o trabalho, mas tá sendo importante aproveitar esse tempo e relaxar também pra quando voltar com força total, voltar tranquila, sabendo que aproveitei os dias aqui. E é isso, galera. Beijo no coração. Saudade de vocês, tá? Saudade, a gente tá acostumado a bater papo todo dia, então dá saudade mesmo. Eu tava assim, caraca, eu queria muito abrir uma livezinha hoje. Queria muito abrir uma livezinha hoje. Ainda mais que, pô, um jogo tão bom. Seria muito bom conversar sobre essa partida. Vale mencionar também, a galera do Membro Faz o L, a gente marca essa live depois. Dessa vez é a live do Emerson. Mas então é isso. Beijo no coração, saudações tricolores e até o próximo vídeo.